Simão era um influente mágico em Samaria. Ele ganhava a vida iludindo as pessoas com suas artes mágicas e com as suas técnicas. Iludia o povo que pensava que aquelas práticas de Simão estavam ligadas ao poder de Deus. Eles viam algo divino naquilo que Simão fazia. Um dia, Simão ouviu a pregação do Evangelho através do evangelista Filipe. Ele recebeu a palavra e foi batizado nas águas. Porém, quando Simão viu que o Espírito Santo descia sobre a vida das pessoas, após os apóstolos imporem a mão sobre a cabeça delas, ele ofereceu dinheiro aos apóstolos Pedro e João para que eles concedessem a Simão o poder de ministrar também o Espírito Santo. Com essa atitude, ficou evidente que Simão Mágico abraçou a fé em Cristo com a intenção de granjear lucro através do Evangelho. Diferente dos apóstolos, Simão estava ali preocupado com as riquezas dessa terra. E eu, pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, separei 10 lições sobre o Simão Mágico, e a passagem sobre ele está escrita em Atos capítulo 8, versículo 9 ao 25. Leia e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou conhecer o meu site, clique nos links que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo. E já que aqui a ideia é não perder tempo, vamos mergulhar nessa palavra de Atos capítulo 8. Primeira lição: o Evangelho não é passe de mágica, o Evangelho é renúncia. Simão Mágico, irmãos, quis mesclar as técnicas que ele tinha, as técnicas da ilusão, com o Evangelho e fazer do Evangelho um passe de mágica. Só que o Evangelho não propõe mudança repentina, como um passe de mágica, onde tudo, de repente, falsamente acontece. Não existe mudança repentina como um passe de mágica no Evangelho. Sem renúncia, nada acontece. Evangelho é uma transformação de dentro para fora. E ninguém é transformado se não aceitar os processos de gestação que o Evangelho propõe. Quem quiser ter a mesma comunhão e ser usado como os homens e mulheres de Deus foram e são usados hoje, tem que renunciar à carne, tem que renunciar às coisas erradas, tem que renunciar os prazeres dessa vida. Caso contrário, a pessoa não passa de um simpatizante do Evangelho. E ser simpatizante não faz de ninguém um salvo em Cristo Jesus. Evangelho não é passe de mágica. Não estamos em um circo assistindo a um número de mágica. Estamos em um campo de batalha, em um laboratório de transformação, onde, se a gente não desistir, seremos transformados de glória em glória. Segunda lição: Filipe não se deixou levar pelo método de Simão Mágico. Que coisa incrível, irmãos, a atitude de Filipe. Enquanto Simão usava o método do engano, do truque, o evangelista Filipe pregava era a verdade. Ele esclarecia o Evangelho para as pessoas. O método de Simão tinha um longo alcance. Dava certo, irmãos. Amém? Quem não tinha discernimento, que já dizia logo, mas que método incrível. Vou usar esse método também de Simão. Só que não. O método de Simão era tão eficaz que em Atos 8:10 diz que ele enganava do menor ao maior, ao ponto das pessoas dizerem: este é o grande poder de Deus. Uau, que método! Olhando assim, humanamente falando, que método! Mas olha só que coisa incrível. Filipe não se deixou levar por esse método e continuou na metodologia de Deus,
que é o evangelho puro e simples, sem mistura. Enquanto o povo chamava de poder de Deus os truques de Simão, Paulo diz em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Os truques de Simão não eram, mas o evangelho sim é o poder de Deus. E por que as pessoas estavam chamando os truques de Simão de poder de Deus? Porque estavam no engano. Por isso que Filipe não rebaixou o evangelho a um nível de métodos. Se o evangelho é o poder de Deus, então calcule comigo, não precisa de técnicas, não precisa de métodos mundanos. Ele por si só já basta, ele por si só é completo. Hoje em dia existem muitos métodos nocivos teologicamente falando. O evangelho é o método que Deus nos deu, é um método de cima para baixo, não é de baixo para cima. O evangelho puro e simples, irmãos, já é suficiente para fazer tudo acontecer, para transportar o homem do reino das trevas para o reino de Jesus. Cuidado com esses métodos dos Simãos mágicos do nosso tempo. Fuja do evangelho coach, fuja do evangelho místico, fuja do evangelho sem renúncia, do evangelho misturado e de todos os outros métodos que são sutilmente enganosos. Terceira lição, não saia por aí achando que tudo é poder de Deus. O versículo de número 10 de Atos 8, irmãos, nos dá a seguinte informação sobre Simão, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. Ou seja, o povo de Samaria estava tão iludido que para eles tudo que Simão fazia era de Deus. Simão conseguiu convencer aquele povo dizendo, isso aqui é de Deus, e eles acreditaram. O enganador, irmãos, primeiro conquista de alguma forma a confiança do povo, para depois aplicar o golpe. Então, tome cuidado com a técnica da admiração. Tem pessoas criando uma admiração tão grande em determinados líderes, em determinadas pessoas, em determinados profetas, profetiza, que tudo que essa pessoa falar se torna uma lei ou uma verdade. Só que não. As pessoas, irmãos, admiram tanto aquele líder que perderam a capacidade de avaliar entre o certo e o errado. Pode ser seu melhor amigo, falou uma coisa e a Bíblia disse outra, corrija, ajude na hora aquela pessoa. Não acredite em tudo que leva o nome de Deus. Existem lobos disfarçados de ovelhas, existem práticas que são totalmente heréticas à luz da Bíblia. Paulo, em Efésios 4,14, chama essa prática de vento de doutrina. Lá ele diz assim, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, todo cuidado é pouco. Quarta lição, culto não é um show de mágica. Cuidado com o culto de Simão Mágico, irmãos. Tem um montão de culto de Simão Mágico por aí. Aparentemente, irmãos, o culto de Simão tem tudo, mas na verdade não tem nada. O culto de Simão Mágico é um show onde o homem é o centro de tudo, mas o culto verdadeiro é aquele que Deus é o alvo, Deus é o centro. E o parâmetro de comparação de um culto verdadeiro é o que a Bíblia diz, e não o que os homens falam, e não o que o mundo diz. Quanto mais cristocêntrico for o culto, mais verdadeiro é esse culto. O culto a Deus não é entretenimento. Você não vai para o culto para receber, você vai para entregar, se derramar no altar de Deus. Amém? Se derramar na presença de Jesus. Olha só que coisa interessante. Eu já ouvi muita gente dizer isso aqui, o culto hoje não foi bom. Irmãos, as pessoas pensam que quem determina o nível do culto para ele ser bom ou não é Deus. Só que não.
Quem determina o nível do culto é quem oferece ele, é o ofertante e não quem recebe. Sou eu que determino o nível do culto. Na verdade, não existe culto ruim ou culto frio. O que existe é ofertante frio que faz daquele momento uma obrigação e não um momento de adoração. Então, não existe culto ruim. Amém? Para quem se abre, para quem se derrama no altar de Deus. Para o culto ser bom, não precisa de pregador especial. Cantores da mídia não precisa de mecanismo nenhum. É só ele ser cristocêntrico e ser oferecido por verdadeiros adoradores do eterno Deus. Em Atos 8:9, diz que Simão era um grande personagem. Lá fora no mundo, tudo bem, irmão, a gente até entende, mas dentro da igreja não precisamos de grandes personagens. Jesus é o nosso grande e único Deus. Não existe personalidade mais marcante na história, não existe personalidade mais marcante atualmente na nossa vida. Quinta lição: Simão mudou por fora, mas o lado de dentro continuava o mesmo. Simão mágico, irmãos, não quer mudar. Ele quer continuar enganando e ele quer continuar lucrando através de engano. Só que agora ele quer usar o Espírito Santo para fazer isso. Olha só, irmãos, o que está na cabeça de Simão. Em Atos 8:13, diz que Simão acreditou, andou com Filipe, andou com Filipe, foi batizado nas águas, mas a mudança da mente, a mudança do coração, a transformação verdadeira não aconteceu. Ele só mudou o lado de fora da casa, mas por dentro a casa continuava a mesma ou até pior. E olha que interessante, ele ouviu a palavra, andou com Filipe, viu os sinais e maravilhas que Deus fez através de Filipe e foi batizado nas águas. Então, eu entendo que eu posso andar com crente, ouvir a palavra, ser batizado nas águas, frequentar o culto e ainda assim ir para o inferno, se o meu coração não se voltar verdadeiramente para Deus. A salvação, irmãos, não consiste no que eu faço, mas no que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Basta eu me apegar a Ele e não viver mais na prática do pecado. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a errar. Mas o cristão verdadeiro, além de não ter prazer quando peca, assim que ele peca, um pesar do céu entra no coração dele e o coloca nos trilhos da vontade de Deus novamente. Então, permita que o seu lado de dentro receba uma reforma nessa hora, no nome de Jesus. Sexta lição: o dinheiro não compra tudo e o dinheiro também não compra todos. Em Atos 8:18, diz quando Simão viu, irmãos, que pela imposição de mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, imediatamente Simão ofereceu dinheiro, e aquele dinheiro era fruto de engano dele para com as pessoas, ok? Então, até a origem do dinheiro é ilícita, tanto o propósito quanto a origem do dinheiro. Na mente de Simão, os apóstolos são obreiros topa-tudo por dinheiro, só que não. Porque no versículo 20, o apóstolo Pedro disse as seguintes palavras a Simão: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, e ponto final. Ou seja, se afunde sozinho. Com essa palavra, irmãos, Pedro estava dizendo que o amor ao dinheiro estava levando Simão para um caminho de perdição. Olha só para onde o dinheiro estava levando Simão. E eu creio, irmãos, que ainda existem cristãos que não se vendem. São os cristãos Nabote, que não vendem a sua vinha, que não trocam, não negociam aquilo que Deus deu, não deixam que a herança do céu seja comprada por coisas passageiras dessa terra. O dinheiro de Simão, irmãos, não compra a salvação, não pode comprar os apóstolos, porque os apóstolos já foram comprados por Jesus.
E o dinheiro de Simão também não pode comprar a unção do Espírito Santo. Simão, irmãos, não sabe, mas todo cristão verdadeiro, você que está me ouvindo, que já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, sabe que as moedas da terra não compram os tesouros do céu, aleluia. Por isso, enquanto houver crente de verdade, eu afirmo, o dinheiro não compra tudo e o dinheiro não compra todos. Sétima lição: Simão não quer ser controlado, ele quer controlar o Espírito Santo. No versículo 19, Simão deixa claro qual é o seu propósito. E lá ele diz: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Está claro, irmãos, que o propósito de Simão não é ser controlado pelo Espírito Santo, é controlar o Espírito Santo. Não é ser usado, é usar o Espírito Santo. Na mente dele, ele acha que isso é possível. Ele não quer ser possuído pelo Espírito Santo, ele quer possuir o Espírito Santo. Olha só, irmãos, ele quer que a vontade dele prevaleça. Simão não quer obedecer, ele quer ditar as regras. Ele quer ser o Senhor na situação. E eu aprendo que andar com Deus é se sujeitar à vontade de Deus. Não tem como usar Deus. Não podemos agir como Simão. Devemos deixar, irmãos, que o Espírito Santo governe a nossa vida. É por isso que quando você permite que a vontade do Espírito Santo seja feita, você está dizendo o seguinte: é Ele que me possui, não sou eu que possuo Ele. Oitava lição: Simão não passou de um admirador do Evangelho. Simão começou muito bem, irmãos. Disso não temos dúvida. O verso 13 diz que ele creu, foi batizado, ficou andando continuamente, todos os dias com Filipe, viu sinais e maravilhas. Mas, infelizmente, Simão Mágico não passou de um quase cristão, quase liberto, quase salvo. Na verdade, ele foi apenas um simpatizante do Evangelho. Simão não conseguiu vencer a inclinação má do seu coração e, no final, ouviu as seguintes palavras da boca dos apóstolos: tu não tem parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Irmãos, é difícil acreditar que Simão tenha sido salvo. É difícil acreditar que ele tenha se convertido. Eu quero acreditar que sim, mas é difícil, porque nem mesmo andando continuamente com Filipe, ouvindo a palavra, vendo o milagre, ele se converteu. E não existe nenhuma evidência de que ele tenha se arrependido de fato e buscado o perdão de Deus. E isso, irmãos, aponta para o perigo das inclinações que não são vencidas no nosso coração. O perigo de nós não vencermos aquilo que devemos extirpar da nossa casa espiritual. O tempo, irmãos, vai passando e a pessoa vai convivendo com aquilo até que um dia acaba a pessoa sendo vencida por aquilo. Vai tolerando aquilo dentro dela, entendeu? E tudo que o maligno quer é que você seja apenas um admirador e não um seguidor do Evangelho. Então vença logo essa inclinação, vença logo isso que está querendo te vencer, querendo vencer sua comunhão com Deus e seja livre para adorar o nome santo de Jesus. Se você não vencer isso, vai acabar crescendo e te vencendo. Nona lição: a decisão final é sua. Enquanto Filipe, irmãos, não chegou em Samaria, para aquele povo, o que Simão pregava se tornava uma verdade absoluta para aquele povo. Mas com a chegada de Filipe, o povo teve a oportunidade de fazer um comparativo, de comparar o que Filipe pregava e o que Simão pregava, de comparar a mentira com a verdade. Enquanto Simão representava a falsa mensagem do engano, Filipe representava a verdade através da pregação do Evangelho. Enquanto Simão pregava para benefício próprio, Filipe, cheio da unção do Espírito de Deus, pregava para a glória de Deus e não para benefício próprio e não para autopromoção. Assim como o povo de Samaria, irmãos, nós também estamos diante
dessas duas realidades. Em nossos dias tem aqueles pregadores, tem aqueles líderes, amém? Que são verdadeiros Filipes. Um exemplo, o mesmo exemplo de Filipes. Aqueles que seguem o exemplo de Simão, ao invés de pregar, de anunciar o evangelho com a sua simplicidade, querem enfeitar suas pregações através de rituais supersticiosos, com traços de magia, como se fosse necessário imitar o mundo, como se o poder de Deus estivesse concentrado neles, entenderam? E concentrado em rituais. Então, tome muito cuidado com os mecanismos. O evangelho sozinho já é poder de Deus, e nós falamos isso em algumas lições acima. E você que prega, entenda uma coisa, o reconhecimento do pregador não vem do povo, o reconhecimento vem do Deus que confiou a obra em suas mãos. Só isso já basta. Quando Deus confiou a você uma obra, seja pregar, seja ensinar, seja fazer alguma coisa no reino de Deus, seja lá o que você faz do reino de Deus, apoio, limpeza, quando Deus te confirmou isso, você já não precisou mais de ninguém batendo palma para você, de ninguém te apoiando, porque tem um céu para te apoiar. Tem gente, irmãos, enfeitando demais só para ser reconhecido pelos homens. Não precisa. No final de tudo, a decisão, irmãos, é sua. Não seja doutrinado, não seja motivado, motivada pela doutrina de Simão Mágico, mas seja contagiado pelo céu. 10ª lição. Qual é a sua motivação para fazer isso? Irmãos, se Pedro não desmascarasse a perversidade do coração de Simão, ele teria sido aceito como membro da congregação dos samaritanos, que tinham acabado de se converter. Mas graças a Deus que isso não aconteceu. Seria um desastre ter um Simão à frente de alguma responsabilidade na congregação dos novos convertidos em Samaria. Sabe por quê? Porque a motivação de Simão para fazer aquilo era maldosa. Então, fica a lição para a gente. Pense bem. Toda vez que você for fazer alguma coisa para Deus, se pergunte, faça essa pergunta para si mesmo. Qual é a minha motivação para fazer isso? Por que eu estou fazendo isso? É para Deus ou é para eu aparecer? É para Deus, é para a glória de Deus ou é para a minha glória? Existem muitos irmãos oportunistas por aí, fazendo algo que leva o nome de Deus, mas não é para a glória de Deus. Leva o nome de Deus, olha só, mas não é para a glória de Deus. Simão é aquele que faz para obter vantagem, é um oportunista do evangelho. E a palavra para quem faz com a motivação errada é a mesma palavra que Pedro disse para Simão lá em Atos 8:21. Você que faz com motivação errada não tem parte nem direito nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Então, eu quero acreditar que eu estou falando aqui para pessoas que fazem para a glória de Deus. Amém? Porque como a minha camisa aqui está sugestiva, eu vou levantar aqui, Ele vem e eu não posso ficar. Se eu fizer com a motivação errada, eu vou ficar. Então, faça essa pergunta. Por que eu estou indo para o culto? Por que eu estou pregando? Para que eu estou cantando? Para quem eu estou fazendo isso? Qual é a minha motivação quando eu canto, quando eu prego, quando eu varro a igreja, quando eu evangelizo, quando eu posto uma foto nas redes sociais? Tudo o que eu faço, qual é a minha motivação? Irmãos, isso é um segredo para você estar sempre alinhando a sua vida no prumo e colocando ela no trilho da vontade de Deus, para que o seu coração não tire a sua parte da herança do Senhor no céu, não tire a sua parte da árvore da vida, não tire o seu direito de ser chamado de filho e filha de Deus. A autopromoção não é de Deus. Amém? Nós fomos chamados para louvor da glória de Deus. Você acompanhou até o final? Deixa escrito aí que você acompanhou até o final. Obrigado pela tua presença e que Deus continue te abençoando mais e mais. Pelo Rei e pelo Reino continuamos avançando.